Olá, meu nome é Charles Matheus, sou aluno 304 do Colégio Técnico da UFMG e nesse vídeo nós vamos resolver as questões da prova sugerida pelo setor de matemática. A primeira questão diz: para cada uma das funções abaixo, determina a derivada. Não é necessário simplificar no final. A primeira função dada é y igual a 2x mais 4, tudo isso elevado a 7. Como dá para ver aqui, ó, dentro desse parênteses nós temos 2x mais 4. Isso pode ser considerado uma função, g de x, dado aqui. E toda essa função de fora, essa função de dentro vezes a de fora, a gente pode considerá-la uma f de g de x, ou seja, uma função composta. E para derivar funções compostas é necessário usar a regra da cadeia, que diz que a derivada da função é a derivada da de fora vezes a derivada da de dentro, né? Então vamos lá. Y' é igual a o 7 passa multiplicando, subtrai 1 no expoente, fica 7 vezes 2x mais 4 elevado a 6, vezes a derivada do de dentro. A derivada do de dentro é some o 4, some o x, fica 2. Então, y' é igual a 14, que multiplica 2x mais 4 elevado a 6, né? Multiplica lá, beleza. Na B, nós temos a função f de x igual a raiz quarta de 1 mais 2x mais x ao cubo. Essa função é basicamente a anterior, porque nós podemos pegar essa raiz e transformar ela numa potência. O inverso dela, 1 quarto. Então, 1 mais 2x mais x ao cubo elevado a 1 quarto. Novamente, para derivar ela, nós temos que usar a regra da cadeia. Derivada de fora vezes a derivada de dentro. Pega 1 quarto, passa multiplicando e subtrai 1 no denominador. Então, 1 quarto menos 1 é menos 3 quartos. Então, fica 1 quarto vezes 1 mais 2x mais x ao cubo elevado a menos 3 quartos. Isso tudo vezes a derivada do de dentro. Derivada do de dentro é x ao cubo. Passa o 3 multiplicando e sobra 2 lá em cima. 3x ao quadrado. O 2x vira 2 e o 1 some. Ou seja, então agora nós temos 1 quarto que multiplica 1 mais 2x mais x ao cubo, que é elevado a menos 3 quartos. Tudo isso vezes 3x ao quadrado mais 2. Aqui, nós podemos deixar assim, mas eu resolvi melhorar um pouquinho, deixar mais bonito. Então, f' de x, eu passei esse termo aqui para cima do 4, né? E peguei esse termo, que era uma raiz, e inverti, porque está com um expoente negativo, né? Inverti e voltei com ele a raiz. Então, o resultado final ficou 3x ao quadrado mais 2 dividido por 4, que multiplica raiz quarta de 1 mais 2x mais x ao cubo, tudo isso elevado a 3. Na questão C, agora, nós temos a função y igual a x menos 1 sobre x elevado a 5. Para derivar essa função, como tem x no denominador e no numerador, nós temos que usar a propriedade da divisão. A propriedade da divisão diz que, vamos lá, vamos pegar esse de cima e falar que ele é f de x, essa função é f de x. E o de baixo, ela é g de x. Então, a propriedade da divisão diz que a derivada da função é derivada de f de x vezes g de x menos f de x vezes a derivada de g de x. Tudo isso dividido por g de x ao quadrado. Então, vamos só replicar esses passos aqui nessa função. Derivada de f de x é o 1 some, sobra 1, vezes g de x, x elevado a 5, menos a derivada do denominador, que é o g de x, passo 5 multiplicando, subtrai 1, fica 5x a quarta, vezes o de cima, que é x menos 1. Tudo isso sobre g de x ao quadrado, né? X elevado a 5 ao quadrado, ou seja, x elevado a 10. Juntando esses termos aqui, o 1 vezes x a 5 fica x a 5, menos, chuveirinho aqui, ó, 5x a quarta vezes x fica menos 5x a quinta, 5x a quarta vezes menos 1, os dois sinais menos menos, fica mais. Então, nós obtemos essa função aqui. Colocando o x a quarta em evidência, nós podemos cortar com o x a 10 embaixo, fica menos 4x mais 5 sobre x elevado a 6. Questão 2. A questão 2 diz: um radar de Belo Horizonte registra a velocidade de veículos que passam em uma determinada via.
Os dados coletados mostram que a velocidade média nessa via, entre 13 e 18 horas, é dada aproximadamente pela função, essa função aqui de baixo, viu, gente? V de t igual a t ao cubo menos 10,5t ao quadrado mais 30t mais 20 em km por hora, sendo t o número de horas após as 13. Ou seja, V de 0 refere-se à velocidade média nessa via, referente ao horário das 13 horas. O que ele quis dizer no enunciado é que essa função ela refere-se à velocidade média entre as 13 e as 18 horas. Aqui, ó. Ou seja, quando t é igual a 0, foi o início da medição, ou seja, às 13 horas. E quando for às 18 horas, vai ser o fim da medição. E para isso nós vamos saber que t vai ser igual a 5. Porque, né, 18 menos 13, 5. Então, isso já responde a questão A, que pede qual que é o domínio de V de t. Como a medição foi feita das 13 às 18, então, t só varia de 13 até 18, ou seja, só varia 5. Então, o domínio é que t pertence aos reais, tal que t é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 5. Entendeu? Em que quando ele for 0, ele vai ser às 13 horas, e quando for 5, ele vai estar às 18 horas. Qual a derivada de V de t? Questão B. Sabendo que V de t é igual a t ao cubo menos 10,5t ao quadrado mais 30t mais 20, nós podemos simplificar, derivar monômio por monômio. Então, esse t ao cubo, o 3 passa multiplicando e sobra 2 lá em cima, fica 3t ao quadrado. O menos 10,5t ao cubo, o 2 passa multiplicando e sobra 1 lá em cima. 2 vezes 10,5 fica, né, 21, então menos 21t. O t some, no 30 fica só o 30, o 20 some. Então, a derivada de V de t é 3t ao quadrado menos 21t mais 30. Quais os intervalos de crescimento e decrescimento de V de t usando sua derivada? Beleza. Para usar a derivada, para achar os intervalos de crescimento e decrescimento da função V de t, nós precisamos saber que o intervalo de crescimento é quando a derivada é crescente, o intervalo em que a derivada é crescente. E o intervalo de decrescimento de uma função é quando a derivada é decrescente, naquele intervalo. Entendeu? Então, igual eu expliquei aqui, ó, intervalo de crescimento é quando V' de t, ou seja, a derivada, é maior que zero. Decrescimento é quando V' de t é menor que zero. Para resolver essas inequações, nós podemos simplesmente pegar a V de t, igualar a zero, achar as raízes e fazer o estudo de sinais, para ver quando ele é maior que zero e quando ele é menor que zero. Então, vamos lá. V de t, pego 3t ao quadrado menos 21t mais 30 igual a zero. O delta é 21 ao quadrado, menos 21 ao quadrado, que dá 441, menos 4 que multiplica AC, então, ou seja, menos 4 que multiplica 3, que multiplica 30. Esse par de 4 vezes 3 vezes 30 é igual a 360. Então, delta fica 441 menos 360, ou seja, 81. Continuando no Bhaskara, t é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, t é igual a menos b, é 21, mais ou menos raiz de delta, ou seja, mais ou menos raiz de 81, dividido por 2a, 2 vezes 3, 6. Então, t é igual a 21, mais ou menos 9, que é igual a raiz de 81, né, sobre 6. Então, as raízes da derivada são quando t é igual a 5 e quando t é igual a 2. Fazendo o estudo dessa função, nós temos que o estudo traça uma linha e desenha a parábola. Como o A é positivo, então a parábola é côncava para cima. E ela passa no eixo X, né, no eixo T no caso, no ponto 2 e 5. Sabendo disso, essa função ela é positiva nos pontos antes de 2 e depois de 5, e negativa entre 2 e 5. Só que nós não podemos falar que V de t é crescente de menos infinito até 2 e de 5 até infinito. Porque ela só é determinada no domínio de 0 até 5. Ela só existe nesse período, nesse intervalo. Então, como a derivada é maior que 0, tá vendo? Ela vai ser crescente de 0 até 2. Entendeu? E ela vai ser decrescente de 2 até 5. Porque depois de 5, 5 é um dos extremos dela, tipo, ela só existe até 5, até t igual a 5. Então, não tem valores maiores que 5 nessa derivada. Não tem valores de t maior que 5. Questão D. Quais os pontos críticos de V de t? O que são os pontos críticos de uma função? Os pontos críticos de uma função são os pontos em que
a derivada é igual a zero ou que a derivada não existe. Ela não é determinada naqueles pontos. E a derivada, ela não existe, né, nos pontos dos dois extremos, né, onde é que ela é definida, ou seja, quando t é igual a zero e quando t é igual a 5, nos dois extremos em t, e no ponto t igual a 2. Por quê? Nos pontos t igual a 2 e t igual a 5, nós temos derivada igual a zero. E no ponto de t igual a zero, nós temos um extremo dela, onde ela inicia, né? A função inteira inicia. Então, para saber o ponto em si, xy, eu fiz v de 2, tá dando para enxergar? V de 2 igual a t ao cubo, né? Fica 2 ao cubo menos 10,5 vezes 2 ao quadrado, mais 30 vezes 2 mais 20. Voltando, né? V de 2 é igual a 8 menos 42, mais 60 mais 20, ou seja, V de 2 é igual a 46. Então, o primeiro ponto crítico é 2 e 46, que a gente achou. O segundo ponto crítico é quando V é igual a zero, ou seja, todos os números, quando T é igual a zero, ou seja, todos os números multiplicados por T vão ser igual a zero, então só sobra o 20. Então, o segundo ponto crítico é 0 e 20. O terceiro ponto crítico é quando em V de 5. Então, nós temos 5 ao cubo menos 10,5 vezes 5 ao quadrado, mais 30 vezes 5, mais 20. V de 5 é igual a 125 menos 262 vezes 5, mais 150 mais 20, ou seja, 32,5. Então, o terceiro ponto crítico é t igual a 5, V de t igual a 32,5. Em qual instante entre 13 e 18 horas em que o trânsito é mais rápido? Vamos lá. É uma função em que o eixo x ele é o tempo. E o tempo ele é contínuo. E como não fala na questão que houve algum espaço que não teve um salto da velocidade, isso não existe, né? Do nada. Então, a gente pode considerar que no intervalo de 0 até 5 essa função é contínua. Então, dessa forma, tem dois jeitos de a gente achar o valor máximo dela. Para achar o valor máximo, nós temos que achar o máximo local. O máximo da função. Desculpa, o máximo da função, não o máximo local. E para isso, nós temos que analisar os pontos críticos dessa função. E nós podemos fazer de duas formas. Pela concavidade ou pela derivada que ela era positiva e passa a ser negativa. Vamos pela concavidade primeiro. Para achar a concavidade de uma função, nós temos que achar a derivada segunda. Então, a gente pega a derivada primeiro e deriva ela. Então, 3t ao quadrado menos 21t mais 30. Derivando, passa o 2 passa multiplicando, vira 6t. O t some, fica menos 21 e o 30 some. Então, a derivada segunda é 6t menos 21. Ou seja, a raiz aqui, 6t menos 21 igual a 0, t igual a 21 sobre 6, ou seja, t igual a 3,5. Fazendo o estudo de sinais, sabemos que para números maiores que 3,5 a derivada segunda é positiva, e para números menores que 3,5 a derivada é negativa. A derivada segunda é negativa. Como que a gente sabe as concavidades? Quando a derivada segunda for menor que zero, quer dizer que a concavidade naquele intervalo é para baixo. Quando a derivada segunda for maior que zero, quer dizer que a concavidade naquele intervalo é para cima. E concordam comigo que se eu tenho um ponto crítico, ou seja, um ponto que a derivada é igual a zero, em um máximo, um máximo caso a concavidade for para baixo. E se a concavidade for para cima, se eu tenho um ponto crítico, um ponto em que a derivada é igual a zero, então ele vai ser um ponto mínimo. Mas para conferir, vamos fazer da outra forma, usando a questão C, que nós já fizemos nos estudos. Olha, pensa nesse intervalo aqui, ó, de baixo. Antes do máximo, nós temos derivadas positivas, crescentes, maiores que zero. E depois do máximo, nós temos derivadas decrescentes. O que define um ponto máximo é a derivada antes dele ser crescente e a derivada depois dele ser decrescente. Ou seja, derivada positiva e depois negativa. E o ponto que entra nesse conceito é o t igual a 2. Ou seja, confirmando nossas contas, quando t igual a 2, a velocidade
A velocidade do trânsito foi a velocidade média do trânsito foi a mais alta. Ou seja, T igual a 2 às 15 horas. Questão F. Qual é o instante entre 13 e 18 horas em que o trânsito é mais lento? Novamente, nós temos que analisar os pontos críticos. E como a gente já sabe que o ponto 2 é de t igual a 2 é o máximo, então sobra pra gente o t igual a 5 e t igual a 0. Só refazendo as contas, mas a gente já calculou, a gente sabe que o v de 5 é igual a 32,5 e o v de 0 é igual a 20. Ou seja, no ponto em que t é igual a 5, a velocidade média é 32,5. E no ponto em que t é igual a 0, a velocidade média é 20. Então, o instante em que a velocidade do trânsito está menor é o ponto em que t é igual a 0, ou seja, às 13 horas da tarde. Às 13 horas, 13 horas no caso. É isso, gente. Tchauzinho.